Olá pessoas, sejam bem-vindos à primeiríssima edição do ETF Tech News, o quadro do ETF Tech destinado às principais notícias do mercado da tecnologia na última semana. Vamos lá? A primeira notícia serve mais como uma curiosidade. No início do fim do mês de maio, o WhatsApp finalmente trouxe o seu tão aguardado recurso de aceleramento na reprodução das mensagens de voz. O recurso, já presente em concorrentes como é o caso do Telegram, por exemplo, acabou gerando uma excelente repercussão por parte dos usuários que aguardavam coisa semelhante há algum tempo. De início, o recurso se limitou apenas aos usuários do iOS, mas já pode ser encontrado nos smartphones Android. Mas e aí, você é o purista dos áudios de WhatsApp ou está liberado reproduzir em 2x? Conta aqui pra gente. A HBO recentemente divulgou algumas informações sobre a chegada do seu serviço de streaming, o HBO Max, aos principais países na América Latina, incluindo, obviamente, o Brasil. Essas informações se difundem em planos, preços, data de lançamento e mais. O serviço engloba conteúdo de grandes conglomerados de propriedade da AT&T, como HBO, Cartoon Network e Warner Brothers, incluindo conteúdos como séries e filmes da DC Comics, Nerdcut tá nessa, clássicos cult como Cidadão Kane, séries como Game of Thrones, Friends, Two and a Half Men, clássicos da Hanna-Barbera, né, que eu nem preciso citar, Flintstones e afins, grandes blockbusters do passado recente, como a trilogia Matrix e Senhor dos Anéis, os 8 filmes da saga de Harry Potter e alguns filmes recentes de propriedade Warner que já chegaram aos cinemas esse ano, né, como é o caso do Mortal Kombat e Godzilla vs Kong. Apesar da HBO não ter dado previsão se os filmes que vão chegar como Space Jam 2, né, New Legacy, ou os outros vão chegar. Mas a data é 29 de junho e chega com um catálogo de mais de 15 mil horas de conteúdo. Os planos de assinatura são vendidos em 2 perfis, com opções de aquisição mensal, trimestral e anual. Os valores são, para o plano mobile, plano para reproduzir em smartphones e tablets R$ 19,97 ao mês, trimestral R$ 18,37 ao mês e anual R$ 14,21 ao mês. Já no plano padrão, a gente tem um mensal de R$ 28 ao mês, trimestral de R$ 25 ao mês e anual de R$ 20 ao mês. Vale lembrar que assinantes do HBO Go serão migrados automaticamente e gratuitamente para o serviço, assim como aqueles serviços de TV a cabo que incluem o HBO Go em seu bônus, né, ou opção aí. Então, se você é uma dessas pessoas, não vai precisar pagar a mais para ter o HBO Max. E ele vai ter um período grátis de 7 dias para testes, assim como a Disney, né? E diferentemente da Amazon e da Netflix, que são 30 dias ao invés de 7. Mas, tá aí. E você, tá animado com o serviço? Achou o preço competitivo? Bate de frente com as grandes, né? Como a Amazon, Netflix e a Disney, né? As grandes no Brasil, no caso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você lembra dos Redmi Note 8? Pois é, ele está de volta. A linha mais que bem sucedida da Redmi, hoje empresa independente da Xiaomi, a 8ª geração dos Redmi Note, lançada na metade de 2019, já foi vendido cerca de mais de 30 milhões de unidades, de acordo com o vice-presidente da Xiaomi, Lu Wenbin. Sendo um grande fenômeno de mercado, o aparelho volta às prateleiras das lojas repaginado, ainda que essencialmente o mesmo. Sua maior mudança? O novo chipset Helio G85 da MediaTek, usado no Redmi Note 9 e lançado em maio de 2020, conta com um incremento de performance bastante significativo em comparação ao Snapdragon 662 presente na versão original do aparelho, né, chipset da concorrente Qualcomm. Traz 8 núcleos de processamento, sendo 6 Cortex A55 de 1,8 GHz e 2 núcleos Cortex A75 rodando a 2 GHz. Sua GPU é uma Mali G52 MC2 com velocidade máxima de 1 GHz, batendo com folga os valores do Snapdragon 662. E de acordo com o material divulgado pela Xiaomi, não se deve esperar de mais mudanças, como novas câmeras, tela de painel OLED ou até mesmo uma taxa de atualização maior que 60 Hz, infelizmente. Mas a decisão mais bizarra com o aparelho é um downgrade que talvez se justifique pelo chipset. A gravação de vídeos na nova versão do Redmi Note 8 se limita em 1080p 30 fps, enquanto a sua versão original traz 4K e 30 fps. Bizarro, né?
E com esse limite curioso, a gente ainda não tem preço dele no Brasil, mas a gente vai converter aqui os valores americanos, tá? Para a versão de 4 GB de RAM e 64 de armazenamento interno, temos um valor de aproximadamente $169, que equivale aí a R$880, enquanto a versão de 128 GB de armazenamento interno chegará custando $189, equivalente a cerca de R$980. E aí, a repaginada tá aprovada ou não? Quem não gosta de uma promoção, não é mesmo? A Sony anunciou seu tão aguardado Days of Play, promoção da PlayStation Store que ocorre anualmente. Para os grandes jogos, como de costume, a promoção é conhecida pelo seu corte de preços na PlayStation Plus, valor anual, né? E que deve ser reajustado em breve, principalmente no mês de julho, conforme divulgado pela Sony no início do mês passado, mês de maio. Mas se você é um desses que renova o serviço em épocas como essa, péssimas duas notícias para você, vamos lá. A primeira notícia é que o desconto, né, foi cortado de 30% para 15% esse ano, em comparação ao ano passado. Então, né, se antes era R$105 anual, esse ano é 127. E a cereja do bolo é que pela primeira vez esse desconto é válido apenas para novos assinantes da PlayStation Plus, ou seja, sem renovação com desconto. Porém, diversos jogos em mídia física entram em promoção por um preço bastante competitivo no varejo, né? Em lojas como a Amazon, a Magazine Luiza, Americanas e afins. Jogos como The Last of Us Part 2, Spider-Man, a primeira versão, Spider-Man Miles Morales também, e suas variações, Ghost of Tsushima, The Last of Us Remastered, Neo Collection, Neo 2, Demon's Souls, Sackboy Great Adventure, dentre outros, né? Principalmente os PlayStation Hits, que também sofreram um corte de preço, como é o caso do God of War de 2018 ou o Bloodborne. E aí, vai aproveitar para pegar alguma coisa? Vai finalmente assinar a PlayStation Plus? Conta pra gente. Na China, a Xiaomi anunciou mais um membro da 10ª geração da família Redmi Note, o Redmi Note 10 Pro 5G. Tratado como rumores por Redmi K40 Lite, né, seria um smartphone gaming Lite, o smartphone conta com o chip Dimensity 1100 da MediaTek, com grande ênfase em games. E não é só o chipset que é gamer. O smartphone conta com diversos recursos de otimização para uma experiência superior na hora da jogatina no smartphone, incluindo uma tela Full HD Plus com 120 Hz de taxa de atualização, áudio estéreo otimizado pela JBL e um teclado mecânico, com muitas aspas, que é uma espécie de teclado mecânico virtual feito pela Razer, utilizando parte dos motores de vibração para replicar o efeito de um teclado mecânico. Curioso, né? Já tinha outros smartphones, vai ser bacana comentar esse tipo de curiosidade. Ele também tem um Gorilla Glass Victus, que é um vidro mais resistente do mercado Corning, aguentando quedas de até 2 metros. No momento, os únicos smartphones que possuíam o certificado Gorilla Glass Victus era o Galaxy S21 Ultra da Samsung, e o Xperia One III da Sony, ambos flagships, né? E a bateria do Redmi Note 10 Pro 5G é de 5.000 mAh, que ele inclui na caixa um carregador de 22,5 watts. E ele também apresenta algumas coisas de seu antecessor, como leitor digital na lateral, sensor infravermelho, NFC, leitor de digital, eu já falei, conectividade de 5G e P2 feature agora. Bom, a gente vai dar os valores aqui já convertidos da China, tá? Porque ele ainda não chegou aqui. 4 GB e 128 de armazenamento custa $830, a versão de 6 GB de RAM e 128 custa R$1.000, enquanto a versão de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno chega por R$1.170. Já a versão de 256 GB de armazenamento com 8 GB de RAM chega por R$1.335. O smartphone começa a ser vendido oficialmente na China no dia de hoje. E já que estamos falando do assunto de smartphones da Xiaomi, vamos para mais um? O diretor nacional da Poco India, Anup Sharma, anunciou que o próximo Poco F está mais próximo do que nunca. E ele, né, indexou também um vídeo que apresentou o aparelho, incluindo seu chipset, o Dimensity 1200 da MediaTek, que se equipara basicamente aí ao Snapdragon 870. O aparelho deve se tratar da versão global do Redmi K40 Gaming, smartphone gamer da Xiaomi lançado apenas na China até o momento. Então, basicamente, nada mais é que um Redmi K40 com elementos de smartphone gamer, mantendo a filosofia, né, de acessível que os intermediários da Xiaomi acabaram adquirindo ao decorrer dos anos, mas sem abrir mão da luxuosidade gamer. O aparelho deve contar com até 12 GB de RAM, 256 GB de armazenamento interno,
tela de painel OLED com 120 Hz de taxa de atualização, 5.065 mAh de bateria, um carregador de 67 watts incluso na caixa, vale ressaltar, e assim como o Redmi Note 10 Pro, o aparelho deve contar com um som estéreo otimizado pela JBL, mas seu outro adicional deve ser os gatilhos mecânicos sensíveis à pressão, também presente aí no GameShark 4, que é o smartphone gamer da chinesa. E que a OnePlus é conhecida por trazer aparelhos top de linha que não perdem nada para os concorrentes, isso aí a gente já sabe, né? Mas a sua investida no mercado de intermediários, né, especificamente com a linha Nord, não vem sendo lá a coisa mais bem sucedida da empresa, não. Mas isso não quer dizer que o fim da linha deverá ser próximo, pelo menos não é o que indica esse vazamento do Android Central, um portal aí com muita confiabilidade, falando de rumores e vazamentos. E de acordo com esse portal, uma nova variante da linha Nord, o OnePlus Nord SE 5G, deve chegar ao mercado em breve. O aparelho é um upgrade do OnePlus Nord N10 em comparação. O seu chipset é o Snapdragon 750G da Qualcomm, o mesmo dos seus demais concorrentes. Apesar de não ter especificações da memória RAM e armazenamento, espero que a gente tenha pelo menos 6 GB de RAM e 128 GB de RAM interna, afinal a gente está falando da OnePlus. E a previsão é de que o aparelho chegue ao mercado indiano, tá? Porque tudo isso veio do mercado indiano e a previsão é que ele chegue dia 10 de junho por lá. E por fim, vamos falar de uma briga quase velha no mercado da tecnologia. A briga entre a chinesa Huawei e o governo dos Estados Unidos. Embate político iniciado no governo Donald Trump, a Huawei, que estava no top 3 de players do mercado de smartphones ao lado da Samsung e Apple antes, né, desse banimento do uso do Android, ela se tornou uma das principais adversárias políticas do presidente dos Estados Unidos, que a baniu do país lá em 2019 por questões de segurança, conforme alegava o presidente Trump. A empresa permanece na lista negra do país mesmo após a vitória do democrata Joe Biden, mas o cenário pode mudar, pelo menos é o que espera o vice-presidente sênior da Huawei, o Vincent Peng. Em carta aberta de Peng, publicado pela Nikkei Asia, o vice-presidente aborda alguns dados que mostram como, de acordo com ele, o banimento gera um prejuízo mútuo aos Estados Unidos e à Huawei, ainda que reconheça que o prejuízo seja a mais curto prazo para a Huawei, ou seja, primeiramente para a Huawei, e mais a longo prazo para os Estados Unidos, com prejuízo para o governo americano em um valor estimado de 190 bilhões de dólares, cara, é muita coisa. E isso veio de uma referenciada pesquisa do The Rowden Group, né, esse grupo. E a gente tem medidas mais restritivas adotadas após o governo Trump, mas o vice acredita que seja claro que, de acordo com ele, o governo atual tem uma abordagem mais multilateral com o mundo em relação ao seu antecessor, fazendo referência aí às políticas de Donald Trump em relação ao mercado internacional. O vice-presidente pontua que entende que o momento é de foco no combate aos estragos da Covid-19, mas espera que no momento certo o governo americano negocie um acordo com a Huawei. Vincent ainda dispara que, se for do interesse dos Estados Unidos, aceita que a Huawei seja submetida a rigorosos monitoramentos na produção de suas tecnologias e equipamentos. Um acordo poderia, enfim, selar o fim da guerra comercial e política entre o governo dos Estados Unidos e a Huawei, que vem perdendo cada vez mais sua predominância no market share, né, no mercado global, que bate hoje cerca de 4%. No Brasil, no entanto, o cenário não é tão favorável. Apesar do Ministério das Relações Exteriores ter negado a existência de uma menção à Huawei em um documento oficial, né, que dizia a ausência dela como uma empresa de leilão do 5G brasileiro, algumas sinalizações de grandes figuras do governo Bolsonaro, como um dos filhos do presidente da República, né, há posições dele se opondo à presença da empresa aqui no Brasil, principalmente na área de 5G, e apesar do fato de ela ter participado do Digital Day, que é feito para demonstrar o potencial da tecnologia 5G ao governo federal. E para finalizar os vídeos do ETF Tech News, eu vou sempre fazer alguma indicação de alguma coisa que chegou em algum serviço de streaming e eu tô assistindo na semana. A indicação da vez é a série animada de 1994 do Homem-Aranha, produzida pela Fox na época e que atualmente está disponível no catálogo brasileiro do Disney Plus, incluindo redublagens de parte de alguns episódios, contando com o dublador original do Homem-Aranha na época aqui no Brasil, né, o Mauro Eduardo. Então vale a pena dar uma conferida.